durante 30 anos, é um modelo de centro-esquerda, que é, ao contrário do que eu falei, que acredito na descentralização dos poderes, na descentralização da decisão econômica, a centro-esquerda é o contrário. Ela acredita na virtude do planejamento, na virtude do Estado grande. Ela tolera os mercados. Ela é obrigada a tolerar. Se ela pudesse, ela tributava 100% você. Pegar tudo que você produz. Mas ela é obrigada a te tolerar. Ela tributa só 40%, só 35%. Ela deixa você ficar com a metade do seu trabalho. A outra metade ela toma. E isso está em toda parte. Então, isso já aconteceu tantas vezes. 3/4 do século, o Brasil foi um dos líderes, né, de crescimento? O Brasil, no século passado, durante 3 ou 4 décadas, foi a economia mais dinâmica do mundo, 7,3%. Final do governo militar já estava crescendo 5%, já está começando a descer, por causa do modelo econômico. Modelo econômico ruim. O que tu quer dizer com modelo econômico? O modelo econômico é o seguinte, você tem duas grandes visões. A primeira visão é que acredita que você, o seu poder criativo, a sua capacidade de trabalho, cada um de nós com o que tem, o seu conhecimento. Claro, quanto mais educação, maior a sua capacidade de contribuir pelo conhecimento que você tem. Quanto maior a quantidade de tecnologia embutida no capital, por exemplo, você pode fazer capital cimento, estádio de futebol. Muito bom. Todo mundo se diverte, enche o estádio, etc. Mas às vezes com um volume menor de capital, mas numa economia digital, você produz algo mais produtivo do que assistir um jogo de futebol. Tem duas grandes visões. Uma visão é de que nós todos somos muito valiosos e criamos muito valor. É o que se chama de uma economia de mercado. Cada um de nós na sua vantagem. Por exemplo, um vive no campo, ele começa a produzir lá alimentos. O outro vai para uma universidade, vira professor, distribui conhecimento. O outro é um bom comunicador, como você, vira um provedor de serviço de comunicação, bota uma opção de gente ligada, seguindo, ouvindo, querendo saber o que está acontecendo. Cada um de nós de um jeito. E nós, como uma comunidade, resolvemos atribuir algumas funções para o governo. Algumas. Por exemplo, nós não atribuímos para o governo o direito de escolher se nós vamos ter religião ou não, ou que religião vamos ter. Nós não atribuímos ao governo o direito de dizer em que nós vamos trabalhar, a que preço você pode vender o seu serviço ou não. Tem uma série de coisas que nós não atribuímos ao governo. Então tem uma visão de mundo que é o seguinte, nós somos cidadãos livres, nós temos talentos que são complementares, nós estamos aqui colaborando uns com os outros, mas precisamos de um governo para criar algumas normas sociais de comportamento, que nós vamos criar juntos. Algumas funções nós vamos atribuir. Por exemplo, nós vamos ajudar os mais frágeis, os que não tiveram oportunidade de se educar. Vamos tentar educá-los. Vamos aparar as arestas que ficaram. Alguém que caiu, que está fragilizado, que está com uma deficiência qualquer, não consegue trabalhar. Nós temos obrigação de carregar nossos irmãos. Então a solidariedade, a fraternidade estiveram sempre conosco. Então você ter um governo para ajudar, nota 10, nota 1000. E aí o que acontece? A nossa visão é que nós temos a economia de mercado e temos um governo que cuida justamente dos mais frágeis, das oportunidades, etc. Nós acreditamos que a criação de riqueza, a melhoria, depende da nossa... Inclusive, você pode dizer o seguinte, uma economia de mercado é semelhante à democracia. A democracia é um algoritmo de decisão política descentralizada. É a diferença de um ditador. O ditador é ele que manda em tudo. E ele tem um super-ministro do planejamento que fala assim, eu vou planejar toda a agricultura para os próximos 10 anos, toda a política de semicondutores nacionais, eu vou planejar também toda a nossa política de infraestrutura, eu também vou planejar. É uma farsa. Qualquer ministro do planejamento desse é um farsante. Porque o segredo da humanidade é justamente essa divisão de funções, atribuições, virtudes, etc. Então o erro de modelo, se você perguntar assim, qual foi o grande defeito, qual o grande problema da economia brasileira? Por que um povo, um país que é rico, o presidente fala, como é que pode um país que é tão rico em recursos, como é que esse país não acabou ainda com a miséria e com a pobreza? O modelo econômico é muito ruim. O modelo econômico é muito ruim há muitas décadas. Os últimos 2 governos militares já estavam lá perdendo um pouco o rumo. Entrou a democracia, a redemocratização, conseguiu pegar a inflação 200, levar para 5.000% por falta de capacidade, por incapacidade. Os políticos não estavam habilitados, eles ficaram tanto tempo fora do poder que eles não tinham capacidade de escolha correta. E os economistas a mesma coisa, todo mundo pensando em política, fazendo besteira, congelando preço, que foi o plano cruzado, congelando ativos, sequestrando poupança, que era o plano Collor, fazendo uma besteira atrás da outra. E nós perdemos décadas, perdemos 2, 3 décadas, mas fomos aprendendo e progredindo aos poucos na tentativa e erro. Quando explodiu o câmbio, nós aprendemos a flutuar. Quando foi para hiper, nós aprendemos a ter um banco central forte.
Quando endividou em bola de neve, nós fizemos o teto. Quer dizer, é um aprendizado a duras penas por falta de conhecimento. Mas o Brasil está tentando andar na direção certa. Mas é um modelo, durante 30 anos, é um modelo de centro-esquerda, que é, ao contrário do que eu falei, que acredito na descentralização dos poderes, na descentralização da decisão econômica, a centro-esquerda é o contrário. Ela acredita na virtude do planejamento, na virtude do Estado grande. Ela tolera os mercados. Ela é obrigada a tolerar. Se ela pudesse, ela tributava 100% você. Pegar tudo que você produz. Mas ela é obrigada a te tolerar. Ela tributa só 40%, só 35%. Ela deixa você ficar com a metade do seu trabalho. A outra metade ela toma. E isso está em toda parte. Durante 40 anos os impostos só subiram. Então nós estamos indo para um outro caminho. Nós acreditamos no caminho da prosperidade. E foi assim que o Bolsonaro falou comigo. Vem cá, se ele desistir, você me ajuda? Porque o Brasil está indo para o caminho da miséria. Nós queremos ir para o caminho da prosperidade, para o outro lado. Você me ajuda? Eu falei, ajudo. Era melhor se tivesse todo mundo junto com essa visão de deixar essa brigalhada para trás e vamos fazer uma economia arrumada aí para frente. E vamos respeitar a liberdade um do outro. E tem que ter tolerância. Dizem que ele é intolerante. Eu nunca vi tanta intolerância também. Eu, por exemplo, sou um liberal, não sou um conservador. Me impressiona a intolerância da esquerda com a visão do conservador. Pô, se a esquerda é a democracia brasileira parece um saci-pererê. Só pula na perninha esquerda. Só pode ter governo de esquerda, presidente de esquerda, tudo de esquerda. Você parece um cara que é conservador, fala Deus, família, patriotismo, a pátria é importante. Aí começa todo mundo a jogar pedra. Por quê? Nós vamos ser intolerantes com os conservadores? Vou chutar por que o povo brasileiro busca muito ideias de esquerda. Eu acho que é porque a gente tem muita gente que tá na merda. E aí as ideias de esquerda, elas tendem a pelo menos parecer mais abrangentes nesse sentido. É claro que a esquerda atrai, porque ela promete o céu. Só que o que ela entrega é o inferno. Ela entregou ditadura na China, ditadura na Rússia, ditadura em Cuba, ditadura na Venezuela. Ela entrega ditadura e miséria. Isso é o que ela entrega. O que ela promete é o céu e o paraíso. Agora, nós estamos acompanhando a história da civilização ocidental. A democracia começou com os gregos, limitada só aos cidadãos. Aí passou para Roma, limitada aos patrícios também. Mas aí entrou o direito romano. Depois passou lá para os ingleses com o direito consuetudinário. Depois houve uma revolução muito interessante, uma revolução dos Estados Unidos, 1776, e uma revolução na França. Os mais nobres ideais estavam na França. Liberdade, igualdade e fraternidade. Eram nobres ideais, mas a visão era também intervencionista. Resultado da França. 3, 4 anos depois de decapitar o rei, guilhotinaram o próprio Robespierre. Primeiro, o Robespierre guilhotinou os amigos todos, Danton, todo mundo que fez a revolução com ele, ele guilhotinou primeiro. Depois guilhotinaram o Robespierre também. E depois viraram as guerras napoleônicas. Os mais nobres ideais viraram uma tragédia no continente inteiro. Guerra, fome, frio. Os ideais eram nobres. Vamos libertar toda a civilização dos reis. Era um ideal nobre. Só que foi morte, 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 sangue, morte, morte, morte. Enquanto isso, estava acontecendo uma revolução pacífica do outro lado do mundo. Eram os americanos. Mesma época, mais ou menos, os americanos viram e falam o seguinte: não queremos receber esses impostos dos ingleses. Não vamos ser tributados sem representação. No taxation without representation. Nós não conseguimos votar lá no parlamento e eles ficam botando imposto sobre o chá, imposto sobre o tabaco. Revolução, vamos brigar com eles. Brigaram com eles. Na mesma hora, criaram uma Constituição muito simples, que basicamente dizia o seguinte: olha, nós temos liberdade de empreender, liberdade de escolher nossa religião, liberdade, nós queremos liberdade. Então, uma tinha os mais nobres ideais, franceses. Coincidiu com o fim da grandeza da França. A França, dali para frente, só começou a descer. Depois apanhou lá na guerra 1870, na guerra franco-prússia, apanhou para a Prússia. Depois chamou o mundo inteiro para salvar quando os nazistas invadiram. Quer dizer, daí para frente, a França começou enorme, culturalmente um gigante, espetacular, mas partiu na direção errada. Os americanos, ao contrário, viraram a maior potência do mundo.